Bem-vindos a mais um Tiaços. Esse aqui é o mês dos brasileiros no Tiaços. Há 15 dias atrás recebemos o Gustavo Pontello e hoje nós vamos receber o Marcos Quintais pela quarta vez. Pela quarta vez dando palestra, porque como coordenador ele tem cadeira cativa aqui no Tiaços. Eu digo que esse é o mês dos brasileiros porque o Tiaços tem uma intenção de trazer para esse espaço pessoas das mais diversas nacionalidades, das mais variadas culturas, para compartilhar temas diferentes. E estiveram já aqui conosco no Tiaços pessoas da Inglaterra, Estados Unidos, Itália, Peru, Argentina, Venezuela, China, Austrália, México, Alemanha e França. O Tiaços tem 1.290 pessoas inscritas aqui nesse canal. Ele conta com tantas visualizações que já poderia ser possível monetizar esse nosso canal. Esse é o nosso Tiaços, esse é o nosso orgulho. Bom, voltando aqui ao nosso palestrante, que é o nosso tão querido Marcos. O Marcos dispensa apresentações, eu realmente não vou fazer nenhuma apresentação dele, mas eu quero contar um pouco dos bastidores do Tiaços hoje. A parte dele, não a minha, que eu vou me preservar, mas, bom, o Marcos é um ser contagiante. Imagino que muitos de vocês já foram contaminados pelo entusiasmo dele em algum momento. Eu fui, eu ainda sou contaminada. Ficamos nós dois enlouquecidos com tantas possibilidades de ouvir tantas pessoas diferentes, em tantos lugares diferentes, com tantos temas interessantes, né? Difícil um de nós dois ter um freio. Somos dois loucos. O máximo que eu consigo fazer de vez em quando é falar, Marcos, dois palestrantes no mesmo dia, não, né? Mas o que eu queria dizer é que o Marcos, ao longo de toda a sua vida profissional, com sua inteligência, sua simpatia, sua amorosidade, sua generosidade, sua consistência teórica e clínica, seu sorriso agradável, conseguiu construir uma rede que tornou possível que tantos convites do Tiaços fossem aceitos. A grande maioria, se não a totalidade dos convites, foram feitas por ele, pessoalmente, foram pessoas do conhecimento dele. Hoje o Tiaços tem vida própria. Muitas pessoas já aceitam os convites porque, em nome do Tiaços, devido à fama do Tiaços. Mas isso só foi estabelecido por essa construção feita por esse meu parceiro, Marcos Quintais. Então, agora, nós vamos à palestra do Marcos Quintais. Eu estou fazendo essa abertura porque, infelizmente, a abertura não foi gravada no dia. E aí, agora nós vamos ouvir as palavras que o Marcos Quintais nos brindou com sua mente criativa e brilhante. Obrigada. Da obscenidade do sintoma à individuação escandalosa, o que eu quero apresentar para vocês é um certo esboço daquilo que a gente poderia pensar como uma clínica da psicologia arquetípica, ou um certo modo de exercício da clínica da psicologia arquetípica. Então vou começar aqui, depois o PowerPoint vem atrás. A primeira ideia é da gente pensar um pouco a definição do que é obsceno. Obsceno, obscenidade. E no dicionário do Aurélio, há algumas definições que muito me interessam aqui para o nosso trabalho. Algumas delas. Obsceno é ou diz respeito ao atentório do pudor. Impuro, luxurioso, sensual, torpe. Aquilo que se opõe ao pudor, que vai contra o pudor. Grosseiro ou vulgar. Algo sem moral ou decência.
que provoca indignação pela falta de moral. Pornográfico. Diz-se da pessoa que se comporta de modo devasso, que compõe ou escreve obscenidades, que demonstra obscenidades, que contém obscenidades. Boa, Lu, obrigado. Que contém obscenidades, comportamento obsceno, sorriso obsceno, indecente, vergonhoso, indecoroso, luxurioso. A partir dessas definições daquilo que a cultura nomeia como obsceno e obscenidade, 3 questões vão ser levantadas aqui como uma espécie de faróis para nos ajudar a pensar a nossa trajetória. Lu, por favor. Quem em mim é obsceno? A primeira pergunta é uma pergunta inteiramente tributária de uma perspectiva pluralista, diversificada, da multiplicidade do psiquismo. Eu diria que é uma pergunta eminentemente junguiana e radicalmente hillmaniana. E essa primeira pergunta, ela já embutida dentro dela, já contém uma resposta. Não é o ego que é obsceno. Não é o eu que é obsceno. A obscenidade está em outro lugar. O que nos conduz, necessariamente, a uma segunda questão. Se há uma obscenidade em mim, mas que não se localiza no eu, está em mim e não se localiza no eu, onde essa obscenidade se revela? Em que lugares o obsceno se apresenta para mim? Diante do que eu sou obsceno? E a minha obscenidade avilta, agride, ofende a quem? Em mim. Aonde se encontra a obscenidade de um sujeito em análise? Ou é a análise um lugar de obscenidade? Pode uma análise provocar cenas obscenas? Terceira questão. Como cada um de nós suporta sua própria obscenidade? O que cada um de nós, ao saber daquilo que se revela obsceno em si próprio, consegue sustentar uma relação com a obscenidade? Quais são as estratégias de negação da obscenidade? Ou como fazer com que cada sujeito consiga construir uma noção acolhedora diante daquilo que se revela obsceno para si mesmo? Podemos ser obscenos? É possível haver individuação sem obscenidade? Tem um outro sentido da palavra obsceno que diz respeito a aquilo que está além da cena, para além da cena.
Ir além da cena, além do que se revela visível, além daquilo que se mostra, atravessar a cena da consciência, onde a persona e suas identificações realizam o seu grande espetáculo, ir para além da cena onde a persona e suas identificações apresentam o seu espetáculo, inevitavelmente nos vai lembrar a clássica observação freudiana, presente na interpretação dos sonhos, onde Freud diz que o inconsciente é o lugar da outra cena. Remeter a Freud faz parte de pagar o tributo de ser um psicanalista junguiano. Expressão polêmica, jocosa para alguns, irônica para outros, absurda para terceiros. Não importa muito. Importa é fazer uma boa interlocução com os outros saberes e poder extrair deles aquilo que nos interessa. E vamos extrair do Freud essa magnífica frase: o inconsciente é o lugar da outra cena. E, nesse sentido, vamos acrescentar: o obsceno está sempre na outra cena. Na outra cena. Mas dessa outra cena, ele quer vir para o palco principal. A outra cena, no campo junguiano, se quiséssemos fazer uma analogia rápida, talvez um pouco precoce, talvez um pouco precipitada, mas por exercício livre do pensamento, a gente poderia chamar a outra cena é tudo aquilo que é derivado de uma posição simbólica. A atitude simbólica funda, inaugura uma outra cena, para além da cena visível, para além da cena do signo. Ou, como Hillman diz, no Revendo a Psicologia, no capítulo do Ver Através, que toda a realidade é fundamentalmente psíquica e metafórica, a operação de ver através, de afirmar a realidade metafórica de todo e qualquer fenômeno, nos permitiria dizer que, ao metaforizar, inventamos uma outra cena. Inventamos um outro lugar. Um outro lugar não literal, um outro lugar não concreto, um outro lugar não visível, um outro lugar não objetivo, um outro lugar não causa e efeito. Outro lugar esse que será nascedouro de uma polissemia de sentidos, de múltiplas significações. Mas, para nós aqui, nos interessa a ideia de que o obsceno se encontra na outra cena, em outro lugar. Conexões invisíveis, como vai chamar Rafael Lopes Pedraza, ou os próprios invisíveis, como Hillman os nomeia no livro Código do Ser. Vamos adiante. Lu. Primeira proposta de uma clínica arquetípica. Como poder suportar e transformar a obscenidade em algo que possa fazer parte da individuação do sujeito. E a primeira questão que a gente vai pensar aqui é: todo sintoma é obsceno. Todo sintoma revela uma obscenidade.
E o sintoma se faz obsceno porque ele qualifica a reação do ego à sua presença. Ou seja, a presença do próprio inconsciente. O sintoma é uma barata num salão de festa. Uma barata não, um rato. O sintoma é um rato, uma ratazana, num salão de festas, onde todo mundo tem que subir nas cadeiras. Se não subir nas cadeiras, não é sintoma. E o sintoma revela a obscenidade escondida de cada um. Não à toa, diante da obscenidade apresentada, o ego dele quer se livrar. Ou educá-lo. Ou corrigi-lo. Como se corrige algo obsceno? Como se corrige algo obsceno? Para a consciência, e sempre que usarmos a palavra consciência, estamos usando o eu, para o eu, todo sintoma é um devasso. É um despudorado. É um indecente e é indecoroso. Ele afronta, avilta, ele agride a estabilidade egóica. O sujeito neurótico se sente constrangido pelo caráter obsceno do seu sintoma. Esse constrangimento irá aparecer em algumas frases que surgem na clínica. Eu não sou assim. Eu nunca fui assim. Isso não tem nada a ver comigo. Ou, eu não quero isso para mim. Declarações desesperadas de um eu confrontado com uma verdade do seu inconsciente. E sabemos que os sintomas pavimentam a relação e o vínculo do sujeito com o inconsciente. Os sintomas são a via régia. O sintoma obsceno é a louca da casa. A obscenidade apresentada pelo sintoma perturba e desorienta a ordenação prévia determinada pela identidade do eu, da persona e das identificações que a sustentam. Entretanto, tudo isso esbarra numa outra condição. O fracasso do eu diante da força da obscenidade. É mais forte do que eu, dizem os pacientes. É mais forte do que eu. É uma frase dita pelos homens, é uma frase dita pelas mulheres, é uma frase dita pelas crianças. A disciplina egóica, moralista, estável, autocentrada, não consegue resistir ao despudor obsceno daquilo que aparece para ela na sua imagem sintomática. Toda cena obscena contém um germe de violência. Gestos obscenos não são gestos pacíficos. Não são gestos educados. É mais forte do que eu, é uma declaração de que a força imperiosa
da obscenidade do sintoma que quer se fazer presente à consciência, não cederá à reza, à meditação, à medicação, ao querer ortopédico, asséptico, higiênico, oriundo, seja lá de qual discurso. Quanto mais forte for a resistência do eu, mais obscena será a imagem. Quanto maior for o desejo, quanto maior for a fortificação do eu, a fim de evitar a porosidade do inconsciente, maior a obscenidade o irá assombrá-lo. Na transferência, mito de Eros e Psique, o que testemunhamos de primeiro é um pedido. Envergonhado, sussurrado, constrangido, dito de maneira quase clemente, junto ao analista, para se livrar daquilo que o embaraça, daquilo que o constrange, daquilo que o faz sofrer. A obscenidade traz sofrimento. A obscenidade desinstala o sujeito das suas posições confortáveis. O pedido feito ao analista é o mesmo pedido feito ao médico, mas um analista não é um médico. Ele responde de um outro lugar. Se a medicina irá propor a remissão dos sintomas pela cultura medicamentosa, nós não temos nenhuma intenção de responder desse lugar. O que nós podemos fazer é: traga o seu obsceno para cá. Convide o seu obsceno a fazer parte dessa cena. Se aproxime da sua obscenidade. Ama teu sintoma como a ti mesmo. Mas há uma outra vertente da transferência. E ela faz par com outro afeto. Um afeto da vergonha. Sempre que há a dimensão da vergonha em análise, podemos interpretar isso como índice de transferência. O analista foi deslocado para o lugar de público. Não quero te contar o que aconteceu. Não vou falar sobre isso. A recusa à fala, a recusa à revelação, revela que o analista já foi enredado na transferência. Ele já ocupa um lugar. Lugar esse, de público, que faz o sujeito se envergonhar daquilo que deve ser dito. Das suas obscenidades cotidianas. A partir daí, vamos adiante. Não, Lu, volta só um pouquinho. Quero aqui propor, então, um caminho, um percurso, que diria respeito à seguinte formulação: do lixo do sintoma que nos envergonha, pelo seu caráter vil e obsceno, ao luxo do traço que nos singulariza a partir da individuação. Mas como seria isso? Do lixo do sintoma obsceno
ao luxo de poder fazer da obscenidade um traço que lhe constitui. A individuação da obscenidade. Ou como individuar aquilo que em mim me envergonha. Mas para que nós possamos responder essa pergunta à altura do mérito que ela propõe, é preciso desmembrar o psiquismo, que por si só já é desmembrado por excelência. É preciso ir além da vergonha do eu. Ou é preciso não deixar-se ser determinado pelo constrangimento. Ir além do constrangimento, ir além da vergonha, é a condição sine qua non para que a obscenidade possa se transformar em algo seu. A minha obscenidade. O meu sintoma obsceno. Aquilo que me embaraça. Aquilo que me constrange. E exatamente por me embaraçar, me constrange, me constitui. Diz de mim, revela de mim, aponta que o eu não é senhor da sua própria casa, que há outros lugares em mim que falam, desejam, acenam, possuem quereres diferentes da consciência. E muitas vezes quereres que revelam um tanto quanto de uma obscenidade. O obsceno é a pedra rejeitada dos alquimistas. É a pedra rejeitada. Mas é a mesma pedra rejeitada que tornar-se-á efeito de várias operações a pedra filosofal. Do lixo ao luxo. Da vergonha ao orgulho. Do embaraço à afirmação. Da repugnância à autenticidade. O que nos interessa não é livrarmos-nos do obsceno. Não é criarmos modos de não nos envergonharmos. O que nos interessa é podermos individuar em nós aquilo que se revela a prática e a forma da nossa própria obscenidade. Uma obscenidade que nos levará a uma outra questão, ao escândalo. Toda individuação é escandalosa, aponta Hillman, num seminário dado na Pacífica. Toda individuação é escandalosa. E o escândalo é tão somente a marca da idiosincrasia. Tudo o que é idiosincrático é escandaloso. O que não é escandaloso é o que a coletividade acata como bom senso, como boa norma, como metro, medida, padrão, estándar. Uma vida vivida em estándar. A vida vivida em padrões estandartizados, como viver, como comer, como trepar, como amar, como sofrer, como ser pai, como ser filho, é o avesso da vida escandalosa. Mas, por favor, não pensem em escandalosa como alguma coisa da ordem de um tanto quanto exótico. Pensem o escândalo como um dos nomes da idiosincrasia. Tudo o que é idiosincrático é escandaloso.
E, e, se, e, se a, e se ser escandalosa é uma condição da individuação, isso nos permite dizer que a individuação deve buscar em nós aquilo que é absolutamente singular, que escandaliza todos os outros pela coragem de exercício da sua diferença, ou pelo livre-arbítrio de poder afirmar-se único do jeito que se é. A individuação escandalosa é aquela que suporta o preço de aceitar a sua própria obscenidade. Ou seja, se a gente quiser dizer isso de uma outra maneira, o escândalo, ser escandaloso, nos salva de sermos engolidos pela norma coletiva que a tudo homogeneiza. Hábitos e costumes. O escândalo nos salva de nos tornarmos estatísticas. O escândalo nos previne de sermos capturados pela padronização do viver. Toda individuação é escandalosa. Caso contrário, somos todos os mesmos. Nada mais escandaloso do que tentar tornar-se verdadeiramente o que se é. Bom, mas tornar-se verdadeiramente o que é não se confunde de maneira alguma com a ideia de um lugar fixo nem definitivo, um lugar estanque. Mas tornar-se o que se é numa pluralidade de instantes. Numa pluralidade de instantes, que podem até mesmo se contradizer. Nenhum problema na contradição. Obscenidades e vida escandalosa são as marcas da coragem requeridas para o exercício do individuar. Caso contrário, é a adaptação do eu. Bom, André. Uma individuação, ela se revela escandalosa na justa medida em que ela possibilita ao sujeito suportar a dimensão obscena das imagens que lhe aparecem. Ou seja, o escândalo se dá pela aceitação das obscenidades marcadas nas imagens que se apresentam para o eu. Não refutá-las, não evitá-las, não querer transformá-las, não convertê-las, não erradicá-las. Ao aceitar a obscenidade das imagens e estabelecer com elas uma relação de troca, de diálogo, instaura-se o quê? Um escândalo. Mas um escândalo interessante. Um escândalo criativo. Um escândalo promovedor de novos sentidos. E aqui a gente entra numa segunda dimensão. Segunda proposta da psicologia arquetípica. Trata-se de, em análise, pela via da transferência, de criar condições para que o sujeito possa individuar a sua obscenidade, diferenciá-la, discerni-la, ir ao seu âmago, lapidar a pedra obscena que lhe sustenta.
eu sou obsceno, entre tantas outras coisas que em mim não admito. A possibilidade de aceitação da obscenidade se dá na análise sustentada numa única condição, de que a transferência possa oferecer-se como vaso para essa experiência. Se a transferência, como Hillman nos aponta no mito da análise, é o mito de Eros e Psique, o amor que faz a alma se mover, né? É o amor pelo analista, amor transferencial, Eros transferencial, que dará condições ao que o sujeito possa revelar ao analista aquilo que mais lhe afeta, mais lhe constrange, mais lhe envergonha, mais lhe causa pudor. Sem a via da transferência, não há lugar para a obscenidade. O amor sustenta o obsceno. O amor sustenta o obsceno, e se a gente quiser ser um pouco mais preciso, o amor pelo analista é a condição, é o veículo que oferece condições para que a experiência do ridículo, do obsceno, não se torne vulgarmente a experiência ridícula. Ridículo aqui pensada na sua verve mais depreciada. Como não deixar que o obsceno se transforme em algo ridículo, debochado, depreciado? É a transferência que não deixa que essa junção se dê. Porque o analista oferece um lugar para essa imagem psíquica. O analista oferece um altar para que a imagem obscena seja apreciada, considerada, circunambulada, metaforizada, poetizada, feita alma a partir dela. O obsceno é a entrada e é a dimensão clínica do conceito de patologizar do Hillman. Se o patologizar, como Hillman nos diz, é a faculdade inata da alma imaginar-se de forma torturada, aflita, angustiada, sombria, dramática, melancólica e tanto mais, a obscenidade é oriunda do patologizar. A alma também cria as suas dimensões obscenas. E o que sustenta e permite que isso não seja se tornado ridículo é a própria experiência de relação amorosa com o analista. Terceira proposta. Como tolerar e ser hospitaleiro com um escandaloso encontro com as imagens do outro, da alma que nos invadem? A análise aqui serve a quem? Qual o lugar do analista? Restaurar a adaptação egóica normativa? Restaurar a adaptação egóica prévia à aparição do obsceno? Aparafusar as identificações da persona, não deixando que a obscenidade afrouxe esses laços? Ou o analista se emprestando como suporte da excentricidade do paciente? Podemos pensar aqui numa espécie de convite do analista. Traga-me em ti
E, para mim, o que é obsceno? Segredos de alcova. Há que supor um analista com intimidade com o obsceno da vida e da própria vida vivida para ocupar esta posição. O que a gente pode também considerar é que, para que o analista possa escutar aquilo que é obsceno que vem do paciente, inevitavelmente ele terá que se indagar sobre a sua própria obscenidade. E a sua própria obscenidade, e a própria obscenidade do analista implica necessariamente naquilo que se revela mais óbvio e básico: a análise do analista. Análise do analista, né? A própria análise pessoal do analista. Ou seja, se a gente voltar à questão da obscenidade, o que nós estamos propondo é uma ruptura com o senso comum. Uma extrapolação do ordinário. Ou seja, a obscenidade, ela revela uma camada de sentidos que está para além da compreensão racional. E exatamente por causa dessa característica que a obscenidade só poderá ser trabalhada a partir da retórica metafórica e poética. Caso contrário, o obsceno se transformará não numa questão psicológica, mas numa questão moral. Sempre que a imaginação morre, o moralismo vence. Imaginar a obscenidade implica na utilização de uma categoria de discurso ou de retórica poética e imaginativa. Um alargamento de um sentido anímico aonde o obsceno pode circular com dignidade. Há uma poética do obsceno. E essa poética aponta um modo de andar ao redor da imagem, construindo redes de sentido incessantes. O literalismo obsceno, oh meu Deus, como você fez isso? Oh meu Deus. O literalismo da obscenidade é dissolvido pela ação poética da imaginação. O literalismo da obscenidade é dissolvida pela ação poética da imaginação. A isso o Hillman nomeia ficções que curam. Há que se criar uma ficção onde o obsceno possa estar presente. Quarta proposta. Pensar na ideia de uma individuação escandalosa da permissão de os sintomas obscenos implica dizer numa individuação amparada não nos ideais da cultura, mas sim nos restos daquilo que irá se diferenciar em nós. Restos daquilo que um dia desejamos ser. A individuação se faz nos restos daquilo que caiu da persona, das identificações, dos enlaces sombrios, das repetições solidificadas. O que nos interessa como analista são as sobras,
as migalhas, fazer alma como roer o osso da própria existência. Resto é tudo que sobrou da derrubada da aliança entre ego, persona e ideais. Uma santíssima trindade da normatividade. Ego, persona e ideais. Essa estrutura calcinada, destilada alquimicamente, ela tenderá a ruir. O que sobra é osso. O que sobra é a parte dura. O que sobra, Luciana Gimenez, é a pedra. A pedra. A pedra. O caráter indissolúvel. Individuação é se sustentar em cima da pedra que surge a partir do escombro dos ideais. Individuação como roer o osso dessa pedra. Aceitar os próprios restos, acatar as próprias migalhas e fazer disso bricolagem na construção, invenção de uma nova imagem, de uma nova narrativa. Como é que a gente pode pensar isso melhor? Relatos selvagens. A gente está numa individuação não amparada nos ideais da cultura. Então vamos lá. 3 cenas da clínica da individuação amorosa ou de uma individuação não amparada nos ideais da cultura. O casamento, o casal e a festa perfeita. O show da felicidade com todas as brilhantes insígnias da vida feliz. O casamento sustentado nos adereços e estandartes do amor que nos protegerá e durará para sempre. A festa dos contentes, que não inclui os desafinados e se revela com a fragilidade dos elementos que a sustentam. Luzes fosforescentes, a presença de um animador. Não, um animador é ótimo, né? O animador é muito bom. Vestidos sob encomenda, sorrisos cintilantes, sapatos a prazo, cumprimentos e tapinhos nas costas, a felicidade produzida na matéria seca e dura das famílias felizes. Linhas que costuram e produzem o fino véu da persona que cobre a obscenidade do sintoma. Próximo, Lu. Segundo momento, a trágica descoberta de não ocupar o lugar de exclusividade do desejo do parceiro amoroso. Para além de mim, há outro alguém. Rasura narcísica. Fenda que se abre violentamente a romper o tecido fino da máscara da persona. A cena não suporta a obscenidade da verdade. A cena do casamento não suporta a outra cena. A outra cena. O casal feliz, quer dizer, quando ela olha para o marido, vê a outra cena. O casal feliz se dilui tanto quanto as pedras de gelo nos copos de uísque dos convidados. Na ruína do amor que não se engana, surgem a sombra do sexo e do dinheiro. Meu corpo é de qualquer um agora. E irei tomar todo o teu dinheiro. Isto irá lhe custar caro. Exílio de Eros, carne como corpo como carne, matéria morta mercantil a perguntar: qual o meu valor? Terceira cena, terceiro momento. Aparição dos restos. Para além do que foi desabado, desmontado e decaído da ficção da felicidade, do amor que tudo nos protegerá,
surge um resto possível. Matéria dura, real, aquilo que não sucumbe e não se envaidece com os ideais da cultura. Migalhas e sobras que trazem, surpreendentemente, o retorno de Eros. Migalhas e sobras que trazem o retorno de Eros. Ama-se nos restos e pelos restos, e por isso o amor não é sobra. Na dança trágica das cadeiras da máscara da persona, sobra um. E o que sobra é a matéria-prima da individuação amorosa. Um sentido para além dos sentidos. Um amor que existe no resto de tudo e dos restos e das sombras que um dia fomos nós. Ou seja, o filme retrata exatamente essa questão de que a obscenidade ela aparece na desmontagem do edifício, da construção dos ideais. A desmontagem nos revela os restos, as migalhas, as sobras. Mas exatamente por causa disso, isso se torna um material de invenção. A individuação se fará pelas sobras, pelas migalhas, não pelo todo, mas pelo resto, pelo que sobra, pela operação que deixa alguma coisa residual. Vamos adiante, Lu, por favor. Toda essa questão ela vai ser pensada a partir da ideia da individuação, como Jung pensa no volume 6, Tipos Psicológicos. A individuação aqui, que eu estou querendo recuperar para sustentar a ideia do obsceno, é uma individuação que se localiza a partir disso que o Hillman vai escrever no texto dele, A Herança Daimônica de Jung. Esses dois exemplos do olhar de Jung para o estranho antecipam sua ideia posterior essencial de personalidade, a ideia de individuação. Esse é um dos únicos textos onde o Hillman comenta sobre individuação, tá? Diz ele, a personalidade, como Jung a define, é a suprema realização da idiosincrasia inata de um ser vivo. Suprema realização da idiosincrasia inata de um ser vivo. O caminho rumo à realização dessa idiosincrasia inata ou individuação, Jung define como um processo de diferenciação. Diferenciação, declara ele, significa o desenvolvimento das diferenças, a separação das partes do todo. Diferenciação é desenvolvimento das diferenças, criação das diferenças. Não é a totalidade que define a individuação, mas a separação das partes. Complexo das funções, projeções das realidades, o individual do coletivo, imagens de Deus dos deuses, o metafórico do metafísico. Diferenciação significa o desenvolvimento das diferenças, diz Jung. Diferenciação dá a sensação da diferença. Sublinhem isso. A sensação de ser diferente, de diferirmos-nos de nós mesmos e dos outros, de sermos estranhos, obscenos, escandalosos. Ele até mesmo caracteriza diferenciação como isolamento e diz que é o sine qua non da consciência diferenciada. A individuação é o tornar-se aquilo que não é o ego. A outra cena, aquilo que você não é. Você se sente como se fosse um estranho. A reação
ego diante do caráter obsceno dos sintomas, do caráter a obscenidade faz revelar a idiosincrasia inata do sujeito. A obscenidade, o escândalo revela a diferença do indivíduo. Vamos, Lu. A neurose que nos aparta, fazendo-nos sentir agudamente diferentes, torna-se uma culpa beata, pois é a primeira manifestação de isolamento e de heresia. O radicalismo começa na não adaptação, aquele não conformismo ou anormalidade da idiosincrasia. A anormalidade da idiosincrasia. A idiosincrasia rompe com o pacto normativista. A idiosincrasia rompe com o pacto de homogeneização. Por isso que a individuação não está do lado dos ideais. A individuação é um furo nos ideais propostos que buscam uma espécie de consenso. A própria autonomia dos sintomas no sofrimento neurótico, que não pode ser suprimida, não pode ser distraída e nem aceita. Essa autonomia das partes que experimentamos como sintomas é a primeira evidência de diferenciação radical. A neurose torna-se o sine qua non da individuação. Individuação e patologizar são inseparáveis. Uma é a condição de exercício da outra. Sem patologizar, que é uma espécie de fragmentação do eu, é uma espécie de destronamento do eu, não há individuação. Tanto na teoria quanto na existência. Se a gente for um pouco mais adiante, próxima, Lu. No livro A Força do Caráter, o Hillman vai dizer: a ideia de caráter depende da noção arquetípica de diferença. O caráter é a pedra. O resto, a sobra, aquilo que na velhice se apresenta como o mais verdadeiro lugar do sujeito. A pedra filosofal, né? O sujeito no seu osso. O caráter é definido de forma mais simples no dicionário como qualquer marca, qualidade ou propriedade observável pela qual qualquer coisa, pessoa, espécie ou acontecimento possa ser conhecido como diferente de outra coisa. De novo, estamos aqui num conjunto semântico de palavras. Singularidade, idiosincrasia, diferença, individuação, patologizar. Assim, o caráter confirma e até mesmo alardeia aquilo que é único, singular, peculiar. Como o caráter coloca a individualidade entre as marcas de diferença observáveis, a excentricidade torna-se necessário ao caráter. Excentricidade não é sinônimo de escandaloso? Daquilo que faz escândalo excêntrico? Próximo, Lu. Pode pular essa, por favor? Então, finalizando, tá, gente? Para Hillman, o objetivo da terapia, da clínica arquetípica, é a excentricidade. Pensem em excentricidade como aquilo que está fora do centro, fora da norma, fora da medida, o que é periférico, o que é marginal, o que está em outro lugar. Essa noção de excentricidade, ela é derivada do conceito de individuação proposto por Jung. Tu te tornas aquilo que tu és. Então a gente tem 3 palavras aqui que se combinam.
excentricidade, caráter, diferença e mais uma, individuação. Em nosso caráter está a nossa excentricidade, em nossa excentricidade habita a nossa idiosincrasia, e em nossa idiosincrasia se faz a nossa singularidade. Caráter e excentricidade, caráter e escândalo e obsceno são nossas pedras na psique. Aquilo que não muda, o que permanece constante e que se recusa a ser purificado, se nega a ser lapidado, se furta a ser transformado ou desenvolvido em qualquer outra coisa. Próxima, Lu. A clínica, então, da psicologia arquetípica, e aí eu estou finalizando, ela quer sublinhar com ênfase o excêntrico no sujeito. E o que é o excêntrico no sujeito? O seu obsceno. A sua obscenidade. Aquilo que está fora do centro, para além da norma, para lá da medida. Excentricidade é a marca particular e idiosincrática do sujeito na relação de fazer alma com a vida e seus absurdos. O sujeito da psicologia arquetípica, o sujeito excêntrico, ele não deseja ser integrado, sequer tolerado. O eros que o move é um modo de viver que não aspira o centro, nem o adota como referência. É uma adoção, é uma escolha, né? Uma escolha deliberada da ambiguidade, do indecidível, do entre lugares. Próxima, Lu. Então, a clínica da psicologia arquetípica, sustentada na criação de um sujeito da exceção, porque em cada obscenidade há uma exceção, ela diz respeito ao fazer alma com o aspecto intratável do sintoma. Do sintoma não conseguimos nem nos desamarrar, nem pela busca frenética de sentido, sequer pela tentativa de fazê-lo equivaler aos outros. Ou seja, é o traço de diferença, de intratável, de indecifrável, de impossível do sintoma, do obsceno, que identifica alguém pelo fato de não poder deixar de sê-lo. É exatamente porque não podemos deixar de sê-lo que isso nos singulariza. Resta-nos afirmar a sua própria estranheza e forjar no mundo um lugar que possa suportar as nossas obscenidades. O resto é silêncio, né? Quer dizer, então, em tempos de pasteurização dos afetos e homogeneização do viver, só nos resta apostar na obscenidade dos sintomas da alma e afirmar o traço escandaloso de toda individuação. Obrigado, gente. Obrigada, Marcos. Que maravilha, como sempre. Eu tenho algumas... A gente tem algum tempo ainda, né? Está tarde, mas acho que a gente tem um tempo para algumas perguntas. Vamos colocar aqui no chat, pessoal, a partir de agora, quem quiser fazer pergunta. Já tem uma da Carmen, eu vou já passar, eu tenho algumas perguntas também, mas eu já vou passar para quem está perguntando, para, se der tempo, eu faço, senão depois eu te mando um WhatsApp, tá? Vamos lá, Lili. Tudo bom, gente? Incrível, amei, muito, muito, muito bom. Pensei em 300 coisas aqui, mas vou me deter em duas.
Fiquei pensando, né, Marcos, conforme você estava falando do papel do analista, né, eu fiquei pensando assim, como é que diferencia, né? Qual que é a diferença? Não como é que diferencia, mas qual é a diferença do papel do analista e do papel do outro, né? Nesse acolhimento do que é excêntrico, né? Porque eu acho que tem uma humanização desse sintoma obsceno, que ele se dá muitas vezes numa relação amorosa, numa relação de amizade, né? E que de alguma forma não adapta, né? Mas faz caber, né? Eu fiquei pensando que esse pertencimento é diferente, né? Assim, esse trabalho desse outro é diferente do trabalho do analista, né? E nesse sentido, eu fiquei pensando um pouco, pensando mais na cultura um pouco, né? Pensando um pouco nesses grupos minorizados e tal, do papel dos grupos, né? Esse pertencer aos grupos, né? Então, estou pensando assim, ali nos não binários, ali no pessoal da não monogamia, o quanto esse pertencimento ao grupo vai validando e vai fazendo, achar formas de modos subjetivantes outros, né? Assim, que vão dando um lugar de pertença, né? Para aquilo que é obsceno também na cultura. Então, foram as duas coisas que mais me... Não estou sabendo formular direito, mas algo por aí, queria te ouvir. Não, perfeito, perfeito. Acho que duas questões boas. Acho que a primeira questão, Lili, se o obsceno é um dos nomes da alteridade e do outro, né? Da radical diferença, como é que nós podemos resistir à tentação de converter o outro no mesmo? Quer dizer, seja na relação amorosa, seja como analista, eu diria que isso é condição sine qua non. Quer dizer, como preservar o obsceno? Como sustentar a dimensão obscena e, com ela, poder se relacionar sem dela privar-se da sua substância obscena? Porque transformar o obsceno no mesmo, no idêntico, isso não é difícil. Categorizar para tentar também invalidar os seus efeitos também não é difícil. O difícil é estar com o outro na sua obscenidade. O que os grupos minoritários e os grupos de pertencimento, talvez não, com certeza oferecem? Um lugar onde essa obscenidade ela é legitimada. Legitimada, compartilhada, aceita, imaginada junto, né? Também. Imaginada junta, simbolizada junta, pensada junta, mas sem que o sujeito necessariamente tenha que se converter numa outra coisa qualquer. Então, acho que os grupos oferecem condições simbólicas, coordenadas simbólicas para que esse obsceno possa ser aceito. Na clínica, é fundamental que o analista resista ao furor Sanandes, ao desejo de curar. E na vida amorosa, aí cada caso é um caso. Acho que é por aí, Lili. Marta, você é a próxima, mas eu queria só emendar uma perguntinha aqui com a da Lili, que uma das coisas que eu queria falar tem muito a ver com isso que a Lili trouxe. Tem, em algum momento, você diz, eu não sei nem se é nesses slides que você trouxe, foram nos outros que eu li, que você fala imagens, que a clínica arquetípica precisa adentrar nas imagens do outro da alma, né? Nesse sentido, o outro fica sendo a gente mesmo, né? Os outros eus. Os outros eus. A alma é o outro, né? Isso. Aí, eu pensando nos 100 anos de psicoterapia, onde o Hillman quer sair do ego, né? Na verdade, ele quer sair do ego e ele quer ir para o mundo, né? Como é que a gente pode introduzir o outro, não os outros eus, o outro, esse que a Lili estava trazendo, os outros, para a clínica, né? Não ficar nesse ensimesmamento da individuação, mas
Mas trazer... É função nossa? É função do analista trazer o outro literal para a clínica? Uma boa pergunta. É uma boa pergunta, Lu. Eu acho que se a gente considerar o mundo como o mundo como um dos rostos do outro, não dá para ignorá-lo. Evidente que não dá para ignorá-lo. O que eu acho que o Hillman fala nos 100 anos de psicoterapia é uma crítica a um excesso de subjetivismo, né? Onde o mundo... Bom, esse livro é um livro que tem... O Hillman se arrepende muito do título que ele deu, né? Tem vários lugares que ele fala disso. O que o Hillman está dizendo é que há um excesso de subjetivismo onde o mundo ele é traduzido em formas, em conceitos, em posições excessivamente subjetivas. Uhum. O mundo fica desanimado, desalmado, o mundo vira resistência, né? Matéria morta. O que o Hillman fala é necessário voltar ao mundo, porque o mundo está explodindo em sintomas. Mas isso não tem que ser pensado como uma coisa ou outra, né? Quer dizer, como é que uma análise, né, uma clínica, ela leva em consideração, no seu dispositivo mais clássico, consultório, o mundo lá fora. Esse mundo não precisa ficar marginalizado, né? Barrado para fora. Esse mundo pode entrar pela intervenção do analista, ele deve ser trazido pelo paciente. Acho que há vários arranjos possíveis. Agora, mesmo na questão, quando o Hillman fala de uma subjetividade, e aí eu discordo um pouco dele, é uma subjetividade que é criada, um fazer alma, mas um fazer alma que encontra sua repercussão lá fora. Lá fora. Nas relações fora de mim, para além de mim. Mas acho que isso está um pouco também na Rubedo, na diferença de Albedo e Rubedo, quando ele fala ali no Psicologia Alquímica, né? Que acho que era também por aí que eu estava querendo ir, junto com a Lu, que era um pouco essa história do o quanto que às vezes na análise se sofistica, né? No nível da Albedo ali, né? Do lunar, da reflexão, essa pedra, né? Assim, mas como caber no mundo lá fora, no mundo dos outros lá fora, tem uma diferença radical disso, né? Assim, e complementa, né? Não sei se a análise pode isso, os grupos talvez. Uhum. Talvez seja aí uma questão para a gente poder pensar. Pode a análise também produzir efeitos idênticos ao dos grupos? Tá, Lu? Certo. Obrigada. Marta, você. Martinha. Martinha. Primeiro, assim, né, gostei muito, Marcos, achei muito interessante, né, e a escolha aí do filme maravilhosa, fantástico, dá para ver muitas coisas aí, né, mas, assim, eu fiquei muito interessada numa coisa, né, como você falou, né, do obsceno, como fora da cena, a questão do suicídio, né, o suicídio é obsceno, ele traz vergonha, como é que ele entra, quer dizer, como é que você... É a questão, né, de chamar isso, o que está fora da cena, é a vontade de morrer, isso é imoral, né? E assim, eu acho muito interessante você não colocar, quer dizer, a coisa do obsceno só nessa questão mais sexual, de coisas não morais, né? Então, isso que talvez muitas vezes dentro da própria análise fique um pouco fora, né? Você acha que o suicídio é obsceno? Então, pergunta difícil, Martinha. O suicídio é obsceno? O suicídio é obsceno? O suicídio revela o obsceno, né? Traz à tona aquilo que estava fora da cena de uma maneira que estava invisível para todos. É uma pergunta difícil. Eu gostaria de pensar nessa perspectiva, né? De que o ato suicida, não para o sujeito próprio,
que faz daquele ato um ato deliberado, declarado. Né? Tem uma verdade ali, né? Mas talvez para aqueles que estão em torno, o suicídio traz à tona uma cena que ninguém via, que estava fora. Ele denuncia uma obscenidade que ninguém pôde perceber, que ninguém pôde, ninguém quis, ninguém se ofereceu a. Eu diria nesse sentido, Marta, que se o suicídio é obsceno, não, acho que o suicídio ele revela uma verdade desesperada, aflita, última, derradeira, revela uma verdade. Mas, na revelação da verdade, ele traz à cena o que estava de fora, né? Talvez de uma maneira absolutamente dramática, né? Absolutamente dramática. Faz sentido, você acha? Faz sentido, faz sentido. Sim. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Cris Viana escreveu no chat, você quer falar para a gente, Cris? Olá, boa noite. Estão me vendo? Oi, Cris. Oi, tudo bom? tudo bem? Eu vou ler aqui a pergunta, tá? Eu acho que ela já foi um pouco respondida quando você falou que os grupos sustentam, né? Um pouco as obscenidades e os escândalos, né? Mas, enfim. Seriam as escandalosas, histéricas, obscenas, e então também as chamadas bruxas e as autodeclaradas feministas, que após a revelação da outra cena, né? Da impossibilidade de viver a norma, vivem no radicalismo da normalidade, da idiosincrasia? Peraí, isso está escrito aqui? Tá. Peraí. Não, as histéricas freudianas absolutamente obscenas, sem dúvida. Sem as histéricas não há obscenidade, né? Completamente. E então as também chamadas bruxas e completamente, eu acho que esse grupo, né, Cris, esse coletivo, ele traz exatamente, não sei se num caráter aí, não, talvez de denúncia, mas talvez de esclarecimento, mas ele tenta trazer para a arena todas essas obscenidades que ficaram de fora. Todas essas obscenidades. É engraçado, talvez alguma coisa da clínica, né, da minha experiência clínica, em muitos sentidos, revela o seguinte: as mulheres são mais obscenas que os homens, graças a Deus. Quer dizer, quem tem problema com obscenidade são os homens, não são as mulheres. Eu acho que a clínica revela isso. Claro, por favor, com muito cuidado, esses grupos, os homens, as mulheres, mas o sofrimento da revelação obscena está muito mais nos homens do que nas mulheres, porque os homens estão mais agarrados na identidade. Os homens estão mais engessados na identidade. As mulheres histéricas, né, errantes, se deslocam, se flexibilizam, dançam, flutuam, oscilam. Então, tem um deslocamento histérico no melhor sentido dionisíaco, sabe? Tem um deslocamento histérico dionisíaco que flerta o tempo todo com a obscenidade. Quem tem problemas com a revelação do obsceno são os homens. E é por isso que os homens estão tão perdidos. O feminino é obsceno. Perfeito, Marlena. O feminino é obsceno. Tornou-se obsceno. E pode se apropriar disso como uma potência. Uma potência da obscenidade. Mas os homens não. Os homens estão colados às suas personas. Então, a obscenidade, quando entra, ela não entra, ou quando entra, ela entra devastadora. Devastadora. Mas eu concordo plenamente com você, Cris. Acho que é isso mesmo, né?
as mulheres... esse flerte com a obscenidade, ele é muito interessante, ele é muito convidativo, né? E acho que elas apresentam para a cultura tudo isso que está fora em nome de uma identificação com a moralidade, com a identidade, com a norma estabelecida, com a homogeneização, com os padrões standard do viver, por aí vai. Legal, legal. Obrigada, Cris. Sônia, você quer falar? Você levantou sua mão? Peraí. Estou com o microfone ligado? Tá sim, estamos te ouvindo. Só para lembrar sobre essa questão do suicídio, que o Hillman fala que o suicídio talvez seja... Lembre-se que ele escreveu esse livro, Suicídio à Alma, e acho que foi o primeiro livro que ele escreveu, e ele diz que é a questão mais dramática para os analistas. É um livro dirigido basicamente a analistas, que ele diz que isso é a questão mais dura, porque a função do analista é fazer o sujeito chegar à sua própria... E, no limite, o sujeito, se mesmo assim ele trabalhou essa questão com o sujeito, e o sujeito se suicida, e se a gente acredita que a alma é imortal, então, talvez encarar o suicídio como um chamado de uma outra vida, uma outra função da alma, e não ver isso de maneira daqui para lá, mas de lá para cá. Isso eu estou claro. Porque ele diz que o suicídio desafia a sociedade, porque ele mexe com os 3 pilares básicos da sociedade, que é o direito, a medicina e a religião. A religião diz que o suicida vai para o inferno. A medicina, na pior das hipóteses, diz que o sujeito era louco. E o direito, em muitas sociedades, até se castigava, como você não pode castigar o suicida, porque ele já morreu, você castiga os herdeiros. Enfim, só para lembrar que essa questão do suicídio é complexa demais para a gente dar só uma explicação para ela. É isso. Obrigada, Sônia. Quer falar alguma coisa, Marcos, em cima? Não, só acho que é isso, né, Sônia? Você tem toda a razão. E o suicídio também, ele equivoca talvez uma máxima que a medicina nos impôs de que a vida é o valor mais importante. Quer dizer, o que o Hillman vai dizer é que a alma é mais importante que a vida. Né? Claro, mais importante, não é exatamente isso, mas que há um valor que o suicídio revela que se apresenta numa posição mais forte que o desejo de viver. Isso é muito difícil de entender. Né? Para nós, é muito difícil de entender. Por isso que eu concordo contigo, é um tema bastante complexo, multifacetado, mas o suicídio de alma, a gente pensa nisso, né? A alma tem razões que muitas vezes ultrapassam o próprio desejo de vida. Enfim. Obrigada, Marcos. A gente tem mais uma pergunta do Giancarlo. Tá aí, Giancarlo? Tá. Tô vendo, seu som não tá saindo. Aí, deu certo? Agora sim. Boa noite a todos, boa noite, Marcos. Parabéns pela palestra. Eu tive que sair buscar meu filho e voltei terminar a assistir. Eu queria saber de você... Buscar filho no meio da palestra é uma obscenidade imensa. Imensa. Tá saindo da escola.
Ele saiu da escola, eu precisei buscar. Eu queria saber de você, você respondeu um pouco a minha pergunta ali, quando eu estava falando com a Cristiane, né? A questão dos arquétipos, quais arquétipos representam, né, essa obscenidade? E você falou da questão do feminino, me veio a questão da pombagira, mais próximo aqui, talvez, o que a gente consiga ter como Brasil mais próximo da gente. E do homem, como você falou do homem, essa questão do colado me veio muito a questão, talvez, do Zé Pilintra, mas gostaria de saber de vocês se tem alguns outros aí que possam representar ou demonstrar. Uma imagem que me vem imediatamente é a figura do trickster. Uhum. O trickster é o obsceno. Sim. Né? Ele vira os valores de ponta cabeça. Ele inverte a tradição. Ele revela o que não pode ser revelado. Ele diz o que não pode ser dito. O bobo da corte, o louco. Isso. Uhum. Eu pensei no bobo da corte em algum momento durante sua palestra. O bobo da corte é aquele que diz para o rei, a criança, né, no conto, você está nu, cara, você está nu aqui. Mas o bobo da corte, o trickster, o bufão, são esses personagens que revelam sempre o quê, Giancarlo? A outra cena. Eles são os arautos, né? Os mensageiros, os porta-vozes daquilo que está na outra cena. Sim. Então, acho que a imagem talvez mais interessante, se a gente quisesse pensar num certo imaginário arquetípico, seria o trickster, né? Nessas suas várias ramificações. Sim. Sim. Muito obrigado. Nada, abraço grande. Abraço. Obrigada, Giancarlo. Bom, eu vou fazer então a última pergunta. Marcos, a gente tinha começado um pouquinho essa discussão e eu queria falar um pouco mais disso. Eu usei uma palavra que para você é muito cuidadoso, eu acho, na hora de usar as palavras, né? Eu usei uma palavra que você não gostou, que foi pornografia, quando a gente estava falando de obscenidade. Eu fiquei pensando se esse choque que a obscenidade causa não é mais ou menos a mesma coisa que a pornografia causa. Como se a gente estivesse falando, por exemplo, do estupro do Pan nas ninfas. Isso seria uma pornografia. A gente não pode dizer se acha que a imagem é pornográfica? Tá. A divergência naquela... Quando você usou, foi que eu queria desliteralizar a ideia do obsceno. Separá-la ou não deixá-la tão capturada por um certo imaginário sexual. Então, por isso que eu fiquei... Não, pornografia não, nesse sentido. A obscenidade, como a Martinha falou, né? Ela pode estar em muitas dimensões, em muitas facetas. Então, o primeiro recorte é esse. Se a gente vai no texto do Hillman sobre Afrodite, que ele vai falar da pornografia, ele fala da pornografia como a capacidade de excitação que uma imagem traz. Uma capacidade de excitação que a imagem provoca. E aí, nesse sentido, eu acho que sim, eu acho que as imagens obscenas possuem uma excitação pornográfica. Uhum. Certo. Então, as imagens obscenas têm uma qualidade pornográfica. Uhum. Qual qualidade? De excitação. Mas uma excitação que é vivida como angústia pelo eu, que não suporta. Ou suporta e não admite. Ou suporta e não se reconhece. Mas aí eu faria, eu te proporia essa junção. Uhum. As imagens obscenas que revelam aquilo que fica de fora do sujeito, as imagens obscenas que são o que o sujeito tem de mais idiosincrático, de mais singular, de mais particular, imagens que sustentam a sua individuação, elas têm uma qualidade pornográfica. Perfeito. Uma qualidade de excitação. Uhum. Não há obscenidade serena. Uhum. Não há obscenidade elegante. Uhum. Uhum.
Erotismo pode ser elegante. Obsceno, não. Obsceno sempre choca. Obsceno sempre torce, né? Eu gosto muito dessa imagem. O obsceno é um pouco uma ratazana num salão de festas. Quem ficar sentado vendo uma ratazana passar, sei lá, esquisito. Né? É para subir nas cadeiras, é para subir nas mesas, é para berrar, é para gritar. Tem uma ratazana aqui, quer dizer, o obsceno não é elegante. O obsceno, ele é chocante, ele é vil, ele perturba, ele desmonta, ele desfaz. Pornográfico. Ele excita. Ele excita. Uma excitação que pode ser na dimensão sexual interessante, uma excitação que pode ser desestruturante. Né? Na sua dupla vertente. Razoável? Excelente. Excelente. Legal. É isso? Encerramos? É isso. Obrigada, Marcos. Você se apropriou, como sempre, super bem desse teu espaço. Nosso espaço. Você é sempre bem-vindo no Tiaços. Espero que você volte. Obrigado pelo convite. Gente, no dia 1 de julho, semana que vem, já, né? Semana que vem, imperdível, Thomas Moore, falando sobre a terapia da vida cotidiana. Espero que vocês estejam todos aqui. É isso aí. Algo, Marcos? Pessoal, obrigado, como sempre. É sempre um prazer receber o convite do Tiaços. Obrigada a você. Nos vemos em breve, tá bom? Prazer grande, gente. Sejamos obscenos. Tchau, gente. Martinha, viva a obscenidade, Martinha.